bem-vindos ao programa Mais que Petiscos, e este é o sítio certo para falar de muito mais que petiscos, porque estamos em Coimbra e estamos num sítio particularmente importante da oferta de Portugal, da oferta de Coimbra e da oferta do centro de Portugal, que é a Quinta das Lágrimas, onde a história dos amores de Pedro e Inês ficou até à eternidade. Uma galega que teve um infortúnio de se apaixonar por um rei português já casado. Esse infortúnio custou-lhe caro, porque, segundo rezam as lendas, ela terá sido morta na fonte das lágrimas, mas antes desse facto triste ter acontecido, ela sonhou de certeza imenso com o Dom Pedro, neste sítio que se chama a Fonte dos Amores. Mas, de facto, aquilo que é mais significativo do ponto de vista da mais que petiscos que a cidade de Coimbra oferece é, sem sombra de dúvida, marcado por um skyline onde está a Torre da Universidade, o Mosteiro de Santa Clara a Velha, o Mosteiro de Santa Clara a Nova, o Jardim da Quinta das Lágrimas, onde a história de Pedro e Inês se desenrolou, e para a história ficou a Fonte dos Amores, ficou a Fonte das Lágrimas e ficou também a vontade quase eterna de todas as pessoas continuarem a achar que o amor de cada vez é eterno. Coimbra é, de facto, a capital do distrito, mas já foi a capital de Portugal. No início da nacionalidade, com o rei Dom Afonso Henriques, ele vai instalar realmente a capital aqui em Coimbra. É uma cidade de grande juventude, aqui se cruzam várias raças, várias nações, porque aqui têm vindo estudar e vêm estudar alunos de todo o mundo. Não existe um espaço isolado universitário, a cidade toda ela vive e tem uma vivência, enfim, de juventude. Sou português de coração e raça. Pois Coimbra, sendo uma cidade de multiculturas, naturalmente que a sua gastronomia é muito particularmente influenciada, não só pela região, mas também por toda uma influência cultural de gente que aqui vai estudar, não só do país, de norte a sul do país, mas também do estrangeiro, de comunidades internacionais que aqui deixaram alguma marca gastronómica. Do nascimento para a morte, vou para o leste, perco o norte, o meu corpo é de passaporte. Não falamos de grandes pratos ou de cozinha específica de Coimbra, mas sim de toda uma influência regional, como temos o exemplo da chanfana, do leitão, das enguias, do arroz de lampreia e, enfim, vão ver lá mais para diante no programa como se come bem. E agora vai ao racha. E falando da gastronomia, não me poderia esquecer naturalmente dos doces. Coimbra sempre teve muitos conventos e toda a região, e naturalmente que os doces conventuais são famosos e eu tento, enfim, enumerar alguns, mas há que referir os pastéis de Santa Clara, os pastéis de Tentugal, as queijadas de Pereira ou as queijadas de Tentugal, a arrofada de Coimbra e o tão recente e recém-criado pastel Claricinha de Coimbra. Desfrutem, venham a Coimbra porque vale a pena conhecer esta cidade e também vale a pena a gastronomia da nossa região.
Olá, bom dia. Chamo-me Pedro Marques, sou o diretor do Hotel Quinta das Lágrimas. Sejam bem-vindos a este hotel, que é um hotel que pertence à cadeia Relais Château. O hotel tem 15 anos, já era uma casa que estava um pouco destruída e que foi recuperada há 15 anos e transformada num hotel. O hotel tem 52 quartos, tem um spa, tem uns jardins magníficos, com uma coleção muito grande de árvores e um restaurante com uma estrela Michelin, que é um marco na gastronomia desta região. Eu sou Vítor Dias, tenho 31 anos, estou há 11 anos nesta casa como chefe de cozinha. É uma vocação que desde o início, desde pequenito, desde 10, 11 anos, quando comecei em casa talvez a fazer uns petiscos para a minha mãe e daí surgiu talvez o gosto pela cozinha. Sou uma pessoa que gosto muito das minhas raízes, daí não ter voado talvez ainda para longos voos, fico por aqui na zona, gosto muito da minha zona, gosto muito de estar no meu cantinho. Tive alguma sorte também e alguma dedicação do meu trabalho de gostarem de mim nesta casa e ser uma das referências a nível nacional aqui da zona, uma das únicas até. Tem águas e cores de lua, sente o céu a quebrar, espaço tem tudo que é teu e vais-me amar. O Arcadas da Capela é uma referência de Coimbra, parece que estamos no meio de uma quinta, no coração, digamos, da cidade. Temos uma joia, a nossa joia é o Arcadas da Capela, uma joia gastronómica, claro. Ganhámos uma estrela Michelin há 5 anos, daí até à data conseguimos mantê-la. Quando fores vais voar no meu céu negro. Temos um trabalho diário, cada dia é um desafio, cada dia aparecem-nos coisas novas, pessoas com pedidos novos. Daí nós todos os dias criarmos, todos os dias trabalharmos. Vamos criando consoante as estações do ano, consoante também os produtos que temos à nossa disposição. Só por aí é que podemos fazer um trabalho, penso que melhor. Estamos na cozinha do Arcadas da Capela, é aqui que damos as nossas artes aos pratos para os nossos clientes. Hoje vamos fazer um prato de pregado, escolhemos o pregado porque é um peixe da nossa costa, que vamos associá-lo também às nossas serras. Vamos então começar por fazer o puré, que é o que leva um pouco mais de tempo. Vamos pôr o aipo a cozer juntamente com a batata, em leite, para ficar mais cremoso. Temperado de sal, de algumas ervas aromáticas e pimenta. Vamos cortar assim em pedaços regulares para ser mais fácil a cozedura. E a batata também. Um pouquinho de leite. Para que fique cremoso, temperamos sal, umas ervas e pimenta. Vamos levar ao fogão. Enquanto o aipo coze e a batata, para fazermos o puré, vamos cortar o funcho, que vamos depois salteá-lo, assim como a cenoura. Vamos tornear a cenoura em barquinhas, também salteadas e caramelizadas. Vamos fazer aqui umas barquinhas
utilizamos muito os produtos caseiros. Daí mudarmos de carta 4 vezes por ano, para associarmos também às estações do ano e assim os produtos que temos mais à mercê. O nosso passo seguinte vai ser a cebola. Vamos cortar a cebola em argolas grossinhas para poder confitar a baixa temperatura para que ela fique macerada, fique macia. Vamos pôr um bocadinho de azeite, a cebola. Vamos pôr aqui nesta parte da chapa que tem menos força a nível de calor para que demore algum tempo e assim fique macerada. Vamos pôr um pouquinho também de alho, de vinagre, gerês e deixar assim algum tempo, cerca de 10, 15 minutos. Enquanto temos o puré a fazer e a cebola a confitar, vamos tratar então do peixe, que é a guarnição principal. Temos aqui este filete inteiro. Vamos cortá-lo em 2 trancezinhas para saltear. Saltear em pouca gordura, lume forte, em azeite também, que é a nossa gordura mais portuguesa. Vamos salteá-lo do lado da pele, quase a 90%. Só depois pomos um bocadinho deste lado. Este peixe é um peixe muito sensível, basta um minuto, um pouco mais, a saltear que fica pronto. Vamos então saltear o nosso peixe com um bocadinho de azeite. Novamente, agora aqui então utilizamos a chapa do lado mais forte para que crie uma proteção na pele do peixe. Um bocadinho de sal para temperar. Deste lado é só um bocadinho, só para lhe dar o calor que ele necessita. E está pronto. Temos o peixe salteado, temos o puré pronto a triturar para que fique pronto, finalizado. A cebola também nos resta somente cerca de 2, 3 minutos para que ela fique maceradinha, tenrinha. Falta-nos então só caramelizar o funcho e a cenoura para que possamos proceder ao empratamento. Novamente um bocadinho de azeite. E vamos pôr já para que vá ficando. A nossa intenção no funcho, tanto no funcho como na cenoura, é que fique rosadinho, da cor dourado. Nós aqui na Quinta e nesta equipa damos muito valor às coisas da terra, aqui da nossa Quinta. Por isso aqui está o aipo, a cenoura, a cebola, batata, aipo, tudo aqui tradicional da terra. O peixe, como é um peixe da costa, também associamos bem, costumamos chamar um terra-mar, digamos. Vamos triturar a nossa batata e o aipo na bimbi, para que fique cremoso. Estamos a triturar então o puré, a fazer o puré, digamos, que foi feito com 50-50, 50 de batata, 50 de bola de aipo, temperado com sal e pimenta, cozido em leite, para que fique mais cremoso. Estamos só a triturar. É óbvio que nós em casa podemos passar bem sem ela, não é? Temos que recorrer a um passador, uma varinha, qualquer coisa que tritura a batata e que não deixe grumos. Vem um puré cremoso. Pronto, temos aqui então todos os processos finalizados a nível de confecções. Temos a cebola macerada, confitada, macia, como podem ver.
o pregado, as trãs de pregado salteadas, temos o puré de aipo e batata, cremoso, e temos o nosso funcho, cabeça e cenouras caramelizadas também. Vamos então passar aqui à crosta de broa moída, broa de milho, também pôr aqui um pouco de amêndoa, para lhe dar aquele sabor do fruto seco, e vamos decorar e aromatizar com um bocadinho de pimenta rosa. Um bocadinho de cebolinho picado, aqui dos nossos sardins, e temos o peixe pronto a empratar. Agora sim está tudo para podermos empratar. 3 canelos, fazer as pétalas da flor. Uma. Vamos então pôr a cebola no prato. A cebola que foi macerada em azeite e um pouco de vinagre gerês. Vamos então aqui pegar nas trancinhas e sobrepô-las na cebola. Agora é uma questão de decorar e guarnecer também com o funcho e a cenoura. Como temos uma cebola caramelizada, uma cebola roxa, vamos fazer o contraste de cores. Vamos pôr agora um molho, vamos só pôr um bocadinho de molho de cebola branca, só para lhe dar outra cor, outra vida. Um molho feito à base de sabor de peixe com cebola e só decorar aqui com 3 pontinhas de 3 ervas, neste caso é o xixi purple. Fio de azeite e damos o prato como terminado. Virado assim para o cliente. Temos um pregado com crosta de broa e amêndoa, com puré de aipo e funcho caramelizado.